Bem-vindo, bem-vinda. Bora bater um papo bacana, um papo daqueles de a gente sair daqui com conhecimento. Porque, cara, o conhecimento, ele é poder. Tu já ouviu falar isso, mas aquele conhecimento que a gente não traz e realmente pega ele e aplica, cara, daí não adianta de nada. E por isso, hoje a gente vai bater um papo sobre conhecimento trabalhista com quem vai te dar a receita para transformar esse conhecimento em money. Gosta de dinheiro e gosta do direito trabalhista? Então vem cá comigo, porque hoje está com a gente aqui uma especialista em direito trabalhista que sabe o que faz e ajuda muito a gente e alegra demais o nosso coração aprender com essa advogada, doutora Larissa. Bem-vinda, Obrigada. doutora Larissa. A gente conversava antes dos bastidores, né? E dizia, pô, gravamos 3, 4, 5, 6. E como o tempo passa, né, doutora? Quanta história já vivemos. Quantas mudanças? Foi só do podcast? Uns 3, né? É. Não, 4. Teve Tijucas que eu não fui. 4 lugares o podcast, umas 4 vezes gravando. E cada vez que a gente vem aqui, a emoção é diferente. E eu fico muito feliz, tá, doutora? Já te disse para ti pessoalmente e externalizo isso de uma maneira pública. Se tem uma pessoa que te admira enquanto profissional, enquanto pessoa não te conheço tão bem, mas assim, enquanto profissional, se tu não tinha ou tu não sabia, hoje quero deixar aqui externalizado. Eu sou teu fã. De coração mesmo, tá? Os clientes, teve uma cliente em especial que uma vez ela acho que te deu uma sensa, algo nesse sentido, e ela disse, ó, doutor, tu não fica magoado, hein? Isso é legal. Isso é legal. É a gente perceber que o que a gente sonhava em ser enquanto advogado trabalhista, a gente está vendo uma pessoa sendo agora melhor ainda. Maravilha. Doutora, vamos começar no fight, então. 2 blocos aí pra gente realmente ajudar as pessoas. E assunto em alta, tá? Esses dias, um advogado dizia ações para 2025, vínculo de emprego e insalubridade. As 2 ações de 2025. Me chamou a atenção, não estava acidente de trabalho. Não estava acidente de trabalho aí nas demandas que realmente iriam ser escalável, né, nesse ano de 2025. Doutora, se me permite, a gente já gravou alguns podcasts, né? Mas é legal, se tu puder colocar aí para nós quem é a doutora Larissa, se tem alguma especialização ou não, se realmente te move, como é que foi esse tempo que você está trabalhando com direito de trabalho? Você pode contar um pouquinho aí dessa parte aí para nós? A galera gosta de ouvir um pouquinho do que vai além da advogada doutora Larissa. Então, eu me formei em 2021 na Unifeb. Desde 2021 atuo no direito do trabalho, especificamente. Já atuei em outras áreas, mas hoje fico exclusivamente no direito do trabalho. Faço uma pós-graduação pela PUC, em Direito e Processo do Trabalho. E o que me move diariamente a estar no direito do trabalho é realmente ver os resultados e ver que dá certo. E não digo em questão financeira, e sim questões processuais mesmo, de ver o direito do cliente sendo cumprido, né? Então, assim, questões, entrando para o assunto que a gente vem hoje, de insalubridade, de vínculo de emprego, de clientes, por exemplo, o vínculo de emprego é algo muito, muito importante para o cliente, porque muitas das vezes eles trabalham sem registro na carteira e quando chega lá na aposentadoria, eles não têm o período para se aposentar. Por quê? Porque ficaram muito tempo da vida trabalhando sem registro. E é isso que a gente busca, né? Ali no vínculo de emprego, principalmente, a pessoa ter o registro na carteira, a pessoa ter o recolhimento do INSS, porque hoje pode não fazer diferença para ela, mas lá na frente isso vai mudar a vida dela também. Tu é mais do acordo? Faço acordo, mas desde que seja justo.
né? Boa. E depende, sim, também a questão do cliente, porque às vezes o cliente não tá ali pelo dinheiro, e sim pelo direito dele, né? E eu sempre deixo Sim. claro, olha, se a gente faz acordo, muitas das vezes, né, os acordos que a gente faz antes de finalizar ali o processo, é realmente Desculpa. acordos sem vínculo de emprego, né? Aham. Sem reconhecer o vínculo. A pessoa recebe sobre aquele período, mas não tem ali a assinatura na carteira. Desculpa. Meu Deus. Ei. E aí eu sempre vejo qual que é também o interesse do cliente, né? Se é ter o registro na carteira ou não. Hoje eu preciso do dinheiro. Muitas das vezes eles chegam aqui realmente precisando do dinheiro, né? Uhum. E aí eu alerto dos riscos. Mas acho que todo mundo gosta de fazer acordo porque fica bom para ambas as partes, né? Sim, eu partilho dessa ideia também, doutora, de que o acordo ele é algo bacana, desde que a gente tenha esse cuidado, né, de externalizar de uma maneira muito, não direi exaustiva, mas de uma maneira detalhada para o cliente, o que é que ele está fazendo. Essa semana a gente passou por um embate muito grande, que foi de grande aprendizado para nós, que é quando a gente fazer um acordo, por exemplo, envolvendo verbas, ou um acordo envolvendo a divisão de alguns bens, ah, e a gente perceber que o cliente ele é um pouco leigo, a gente fazer questão de pegar e dizer, ei, olha só, tem 10 coisas aqui, ó. Tu vai ficar com 6. É isso, está entendendo bem aqui, que é só essas 6, não é mais nada. Uhum. Quer aceitar? Quero. Então assina aqui para nós, porque a Respaldar, gente né? gosta de realmente deixar bem claro. Sim. Isso a gente não fazia, guria. Às vezes. Por quê? Porque a gente coloca na minuta, só fala, né? Uhum. Não tem o cuidado, às vezes, de pedir para o cliente ele pegar na frente do hall, botar um visto. Uhum. Para realmente ele ter a ciência de que ele viu que é aquilo Uhum. ali e depois não tem como voltar atrás, né? Feito isso, eu acho que é bem tranquilo, o acordo fica muito legal quando a parte ela conhece, né? Sim. É, geralmente Esse na Justiça do contexto. Trabalho, quando a Uhum, gente faz homologação em Brusque, geralmente ali na primeira vara, o doutor Paulo sempre gosta de fazer a homologação em juízo do uhum. acordo. Então, a gente, por mais que faça o acordo homologue, e que protocole o processo, o acordo assinado por ambas as partes, ele ainda marca uma audiência de homologação de acordo. E aí ele escuta o reclamante, a parte principal no processo é o reclamante, ele nessa audiência em específico, né? Uhum. E aí ele fala, olha, tu tem ciência que com esse acordo não vai ter esse tempo lá na tua aposentadoria, né? Caraca, que massa. Aham. Ele é bem cuidadoso, assim. E aí os clientes já sabem porque eu sempre alerto, né? Aham. Mas às vezes, se não acaba não alertando, talvez o cliente chegue ali na hora do acordo e diga: Não, não tenho ciência. Então Meu é bom Deus. sempre deixar bem alertado. Mas eu gosto dessa parte, assim, eu acho ele bem cuidadoso também nisso, eu acho interessante. Uhum. Porque às vezes pode passar despercebido por a gente, né, também, fizemos o acordo ali, assinou, beleza, o cliente queria o dinheiro, e pode acontecer, uma vez ou outra, a gente acabar esquecendo de dizer pro cliente, olha, mas isso não vai pra tua aposentadoria. E aí pode ser que, como o cliente é leigo, não entenda dessa situação. Não, fiz o acordo, mas o registro na minha carteira vai ter. Ah, sim. A gente não dá da ciência escapando. Ah, não me imagino na situação de passar por isso. E se eu te contar uma história aqui, esses dias eu fiquei com medo. Esses dias não, ontem. Teve a situação ali, a gente tá agora, tem que fazer uma OAB no Paraná, né? Até comecei ali a fazer as guias. Até ontem paguei as últimas guias que precisava. E daí eu disse, eu podia participar na audiência pra mim, Moraes. Daí eu fui e eu pensei, cara, já pensou se o juiz me oficia lá na audiência dizendo, tu não tem OAB? Juro que me deu um frio na barriga. Uma galega, uma juíza loira, né? E olhando, e agora? Daqui a pouco a pessoa que tava ali fazendo a mediação disse assim, cadê o advogado reclamante? Eu, puta merda, tô aqui, cara! Já cancelaram tudo! Teve uma audiência que eu Oh, participei, que meu era de outro Deus. estado, e que o juiz perguntou, mas doutora, não tem OAB aqui? Eu falei, não, não tenho. De fato, não tinha, mas também não tenho, Sim, sim. não fiz outros processos, né? Aquele era o único. Mas vamos lá, a gente tá em Minas Gerais, Paraná, estamos fazendo agora, vamos pro Rio Grande do Sul e tem que Tem que fazer, para para crescer. escalar, tem que ter OAB em todos os estados e esse é o objetivo. E a gente vai fazer, claro, na medida do que vai acontecendo ali. Mas deu um frio na barriga. Meu Deus do céu. Doutora, vamos lá. Vamos pensar no que mais acontece. Começando ali pelo mais comum, né? E já entrando na situação do método desse ponto. Tem um fenômeno que está acontecendo. Até nesse 2025 eu não ouvi tanto falar, mas em 2024, nossa, era o assunto da mídia, que é a parada da
pejotização. Ou seja, a pessoa que trabalha dentro do escritório. Até aqui o Eric, que está nos ajudando. Conversava com uma pessoa muito próxima, até advogado. Advogado. Até ontem eu e ele estava conversando. Era muito gente boa. Ele disse assim: cara, mas contrata um PJ para cuidar do podcast. E detalhe, a empregada dele é PJ. Tipo, a empregada é PJ, cara. E daí, beleza, vem a pergunta. O que é uma PJ e como que a gente poderia caracterizar essa pessoa jurídica nessa relação contratual, né? Para configurar ali o vínculo de emprego. Assim, falar para o cliente, né? Que tá no... O cliente tá nos ouvindo. O ouvinte, né? O nosso ouvinte é nosso cliente. Mas assim, a pessoa que está nos ouvindo. A pessoa que está nos ouvindo. Quando que numa contratação ela vê indícios, cara, eu vou ser contratado como PJ, mas tá estranho. Ou a pessoa já tá trabalhando como PJ e daqui a pouco, cara, ela é CLT e pronto. Que nem aconteceu com uma amiga minha esses dias. Trabalha uns 3 anos já numa instituição. E ela falando pra mim, eu falei, um vínculo aí, hein? É CLT, cara. Mas contei pra nós. Então, Especificamente com relação ao PJ, né? sim. A pessoa Acontece jurídica. bastante das empresas acharem, né, que, porque eu fiz contratei a pessoa e disse, tu tem que fazer um MEI, tu tem que ter um CNPJ para estar aqui. Eles acham que não vai caracterizar um vínculo de emprego. E não é assim que funciona, não é tudo que está no papel que realmente acontece, né? Então, assim, a Justiça do Trabalho leva muito em consideração os fatos, o que realmente ocorreu e não o que estava escrito no papel. Então, por exemplo, eu tenho um CNPJ, não importa, se tu cumpre os requisitos para ter um vínculo de emprego, tu vai ser um CLT. E aí, na ação de vínculo de emprego, dá para descaracterizar aí essa pessoa jurídica para virar um CLT. E aí, quais são esses requisitos, né? Geralmente, a pessoa tem um salário fixo, ela tem a questão da pessoalidade, que é o quê? Eu não posso me fazer, o meu serviço não pode ser feito por outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estou aqui hoje, é porque eu preciso fazer o meu trabalho. Então, se eu precisar faltar, eu não posso botar outra pessoa no meu lugar, né? Então, por exemplo, o Eric está aqui hoje e ele não pode pedir, por exemplo, para um amigo dele vir aqui fazer o podcast, né? É um serviço dele. Então, assim, a questão da pessoalidade e da onerosidade, o juiz leva muito em consideração. Tem a questão da subordinação também, né? Que é ter alguém que manda em você. Mas acredito hoje, assim, que o ponto principal para ser reconhecido um vínculo de emprego é a pessoalidade. Então, assim, se o teu trabalho não pode ser exercido por outra pessoa dentro do teu ambiente de trabalho, quer dizer que você não é uma pessoa jurídica. Você é uma pessoa... você é um CLT. Então, assim, a questão da pessoalidade os juízes pegam bastante, né? Já tive audiências em que os juízes sempre perguntam, tá, e se tu faltasse, podia botar outra pessoa no teu lugar? E aí, se a resposta é não, tanto para nossa testemunha quanto testemunha da empresa, enfim, se a resposta é não, às vezes eles perguntam até mesmo pro próprio representante da empresa. Eles falam, tá, e se fulano faltasse, tu podia, quem que botava outra pessoa no lugar dele? Aí, geralmente, a empresa responde, não, a gente que contratava outra pessoa. E aí a gente já caracteriza ali a pessoalidade. É claro que só a pessoalidade não dá direito ao vínculo de emprego, né? Então tem que cumprir ali os outros requisitos também, da onerosidade, aí assim, da subordinação, a não eventualidade, né? Então, assim, não é um trabalho que acontece uma vez a cada 15 dias, é um trabalho que acontece todos os dias, tem horário para iniciar, horário para terminar. Então, assim, caracterizando tudo isso, né? Às vezes acontece de ficar um requisito de fora. Então, por exemplo, às vezes não tinha a subordinação exatamente, assim, né? Mandava, mas às vezes eu podia sair quando eu queria. Então, assim, os juízes, eles não levam em consideração, precisa cumprir os 4 requisitos exatamente, né? Mas se cumprir 3, por exemplo, já tem grande chance de ser reconhecido um vínculo de emprego. Se cumpre os 4, acho que não tem por que não ser reconhecido. É aquilo que a gente sempre fala para os clientes, né? É uma outra pessoa que julga, a gente depende de outra pessoa que entenda os fatos da forma que a gente está vivenciando, mas às vezes acontece de não entender, mas assim, raras as vezes, bem trabalhado, bem demonstrado para o juiz, acaba reconhecendo sim o vínculo e descaracterizando a pessoa jurídica. E aquela parada de, por exemplo, vamos imaginar aqui no escritório. A gente trabalha com direito. Relações de estágio, relações de parceria, tem aqui
o Eric é CLT, vai começar uma outra moça que trabalha com inteligência artificial para somar as forças com o Eric aqui para a gente alcançar melhores resultados. Mas vamos imaginar que a gente queira contratar, sei lá, uma pessoa para fazer limpeza do escritório, que não tem nada a ver com o escritório. Tipo, o Eric aqui indiretamente faz coisas para o direito. A moça que vai começar, indiretamente, ela vai fazer coisas para o direito. Vai trabalhar com a inteligência artificial, mas voltada para te ajudar, doutora Larissa, voltada para me ajudar. Quando não tem nada. Porque um tempo atrás, eu ouvi esse burburinho. Vamos ver se tem. Essa parada aí é mito ou é verdade. Essa pessoa que vai trabalhar dentro do escritório, que não tem nada a ver com a atividade principal do escritório, ela poderia ser uma PJ? Se ela cumprir os requisitos de uma PJ, sim. Então, Agora, ela se pode ela. mandar ela teria que mandar outro, ela teria que ter a liberdade de mandar outra pessoa no lugar dela. Ou a liberdade, por exemplo, de dizer pra ti, ó, hoje eu não vou poder ir. E Uhum. não pedir, né? Chegar pra ti e Aham. dizer assim, ah, será que tem como a gente, sei lá, conversar sobre horários? Eu não vou poder ir agora, mas eu posso ir em outro horário, sabe? A pessoa ter a Sim. liberdade de fazer o trabalho dela da forma que ela quer e não da forma que a outra pessoa, o que seria o empregador, né, teria essa disponibilidade, enfim, o interesse. Mas é quase impossível daí, né? É difícil, né? Porque, assim, quando, por mais que seja PJ, eu entendo que às vezes quando tu contrata uma pessoa, tu confia no trabalho daquela pessoa pra fazer, né? Uhum. Mas tem que ter essa flexibilidade ali quando é PJ. Mas voltando ali para a pergunta, então. Qual o indício objetivo que a pessoa vê que ela está sendo contratada como PJ e daí ela sai disso, porque na verdade é CLT? Ah, então a Maria lá está sendo contratada pela instituição. Da instituição diz, olha, tu vai fazer isso, isso, isso. Qual três coisas que a empresa pede para a Maria fazer que a Maria já pode dizer, se é CLT? Ter um salário fixo, Sim. né? Receber ali um valor fixo e não um comissionado, porque não quer dizer que CLT não pode receber comissão. Com Uhum. certeza pode, né? Existe essa possibilidade. Mas, por exemplo, assim, o que aconteceu, inclusive, essa semana. E aí o Thiago veio conversar comigo e eu falei, olha, não vejo requisito para caracterizar um vínculo de emprego aí. Por quê? Ele era motorista. E aí ele recebia pelos fretes que ele fazia. Uhum. Só que daí, assim, qual que era o diferencial? Ele recebia o dinheiro já direto da pessoa que ele fazia o frete. E não a pessoa que contratou. Calma, deixa eu explicar melhor. Tranquilo. Que ele tinha uma pessoa que falava pra ele, ó, tá, fulano quer frete. E aí ele ia lá e fazia o frete pro fulano. E aí o fulano transferia pra ele uma parte e pra essa pessoa que indicou ele, a outra parte. Cara, que legal, né? E aí ele queria o vínculo de emprego com essa pessoa que indicava. Só que não teve vínculo de emprego, justamente porque ele se recebia diretamente da pessoa que contratava os dois, recebia a porcentagem dele, Mas que sacada e do, do, só. E ele do... só recebia também pelos fretes feitos, né? Então, por Uhum. exemplo, assim, ele recebia uma porcentagem dos fretes que ele realizava. E aí, essa questão de só receber pelos. Não tem a eventualidade, não tem, né? Uhum. Quer dizer, tem eventualidade, é só uma forma eventual de trabalhar. E aí o salário fixo também não tinha. Então, assim, geralmente o que eu gosto de fazer para deixar claro para o cliente, né? Tu recebia de que forma? Então, assim, não, toda sexta-feira eu recebia um salário. Porque às vezes acontece de receber ali quinzenalmente, Uhum. enfim, né? O mais correto seria mensalmente, né? Pra gente caracterizar, assim. Mas às vezes já aconteceu de caracterizar, por exemplo, a pessoa recebia a cada 15 dias. Então, recebia a cada 15 dias, tinha horário para trabalhar. Então, tu tem que estar na empresa de tal a tal horário. Se não estava na empresa, era descontado aquele valor. Então, assim, caracterizou um vínculo de emprego. Hum. Então, acho que os 3 pontos principais são esses, né? Ter o salário, ter um horário a ser cumprido e ser você, né? Show. Perfeito. Não, mas dá pra pegar. Eu fui muito CLT na minha vida, tá? Deixa eu ver. Eu fui... Me... E beleza. Então, fui contratado como PJ. Tô trabalhando lá 8 meses. Uma média ali de 3.500 a 4.000 por mês. Não posso mandar ninguém no meu lugar. Fui demitido. O que que daí tu me orientaria, doutora, para ter em mãos para poder daí entrar com uma ação trabalhista e a gente ter uma chance ali
robusta de ganhar ação, né? Quais os documentos nesse contexto? Eu gosto bastante de a pessoa ter conversas no WhatsApp com o empregador, E o juiz ou está aceitando de boa? Né? eles E aceitam. como que tu faz daí pra fazer a prova ali do WhatsApp? Print, eles estão Print? aceitando o print, Mas daí, tranquilo. tipo, tu apaga lá o nome pra ficar só o nome ou só dá o print mesmo de Só o boa? print eles estão aceitando. Tem a foto, geralmente, da Aham, pessoa ali, né? sim. Que E existiu um burburinho aí esses dias atrás de que tu pode fraudar sim, e sim. etc, Mas daí etc. quando é pelo print pelo WhatsApp Web, que é o WhatsApp do computador, Uhum, aí tu consegue alterar o que tá escrito. sim. Mas pelo print, assim, do celular, bati print do celular e utilizar, eles estão aceitando. Mas quando é ou transcrito, né? Por exemplo, eles copiam a conversa e colam no Word. Aí também é fácil, Nada, aí né? força, né? Mas quando é print assim, eles estão aceitando o print da conversa. A gente demonstra ali o número também, né? Uhum. O que fica a fotinho da pessoa, tudo certinho. Eles estão aceitando de forma tranquila. Então, assim, eu gosto bastante de ter essas conversas no WhatsApp. E geralmente as pessoas têm muito costume de conversar por áudio, né? E aí o áudio fica complicado um pouco, porque porque eu junto o print da conversa. E junto com o print, eu junto os áudios. Eu peço pro cliente mandar o áudio, a gente salva, né? Transcreve ele da forma que Nossa, precisa. que função, E menina. junto, Tu dá trabalho pra Camille, né? Meu Deus do céu. Ei, isso não é pra falar ao vivo, mas a Camille não vai ouvir, né? Como é que ela tá? Tá massa? sim, Ela é sim, fera? ela é boa. Aham. E aí a gente junta ali, só que eu não gosto muito dessa questão dos áudios, porque eles podem ser alterados a ordem, né? Então, por exemplo, eu Sim. posso botar um áudio que foi mandado por último, por primeiro, enfim, para acabar mudando a conversa. Então, quando é áudio, eu não gosto, mas eu uso de todo modo. Mas isso é legal. Assim, porque o juiz tem essa percepção de boa-fé, tá, doutora? Quando o juiz, eles vão... Cara, o juiz é uma pessoa que nem nós. E se o juiz ele não é tão processualista, ele é um juiz mais humano, acho que a boa-fé da gente vai influenciar no julgamento depois que ele conhece um pouco o nosso lastro Uhum, durante o tempo, né, na vara, trabalhando, etc, né? uhum. Então essa boa-fé, cara, eu entendo como muito importante. Mas desculpa, te interrompi. Não, mas então, a documentação geralmente é essa. Eu gosto bastante, né, para comprovar as conversas no WhatsApp. Comprovante de Pix é muito importante, porque daí a gente sabe que a pessoa recebia de fato aquele salário. Hum, Tem muitos clientes que parecem sem comprovante, porque o que acontece? O empregador, ele é ligeiro. E aí, o que que ele faz? Ele paga em dinheiro, ah, ou ele não transferia para a conta da pessoa, transferia para outra conta. Então, assim, eu gosto bastante de ter esses dois, né? E testemunha, com certeza. Testemunha é a prova principal no processo do trabalho, porque os juízes, às vezes, por mais que tenham as conversas no WhatsApp, os comprovantes de Pix, eles levam bastante em consideração. As conversas do WhatsApp, geralmente, eles usam quando a gente não tem testemunha, né? Mas, assim, eles também não levam, nossa, uma super prova. Funciona, mas não é uma super prova, assim, né? A melhor de todas é a testemunha. E é aquilo, ela pode ser a melhor, mas ela também pode ser a pior, né? Dependendo de como que funciona ali no meio. Na forma de conversar com ela, no dia da audiência, enfim. Às vezes o juiz pergunta alguma coisa, talvez ele entenda de forma equivocada, responde de forma equivocada, e aí pode acabar atrapalhando um pouco. Mas, assim, geralmente as testemunhas são a melhor prova. tem uma pergunta agora. Pra mim. Acho que nem é pra galera. É uma pergunta pra mim. E essa galera que tu atende de outra, tipo lá, sei lá, no extremo de Santa Catarina, ou o cliente que nem foi ontem que fez lá do Paraná, lá do Rincão, lá de Minas Gerais. Como é que é essa tua relação de atendimento com a testemunha? Eu sempre Como é que tá? peço para o cliente avisar a testemunha, né? Então, eu Uhum. falo, ó, a gente vai ter audiência, quando é agendada a audiência. Então, assim, é um caminho, né? Quando é agendada a audiência, eu já falo para ele. Vamos lá, o caminho ideal Manda que aí, a gente manda aí. faz certo. Quando eu atendo o cliente, eu falo que a gente vai precisar de testemunha. Antes mesmo de virar um processo, de virar um cliente, eu sempre falo da testemunha, que é muito importante. E aí, ali, já começa a pensar em algumas pessoas, né? Às vezes, tem pessoas que trabalharam com eles, que é um colega de trabalho, realmente, e que às vezes acontece, né? Então, assim, eu saí da empresa, o outro também saiu, ficou revoltado. Fala, não, vai lá, processa que eu vou ser a tua testemunha. Sim. Às vezes acontece. Então, assim, mas às vezes quando isso não acontece, eu sempre falo no atendimento, né? Ó, a gente vai precisar de testemunha. Super importante a testemunha. E aí, depois, quando é agendado a audiência de instrução mesmo, de conciliação não tem necessidade, né? Mas quando é a de instrução, eu falo, ó, nessa audiência, vamos precisar da testemunha. E aí, uma semana antes, eu mando mensagem pro cliente, tanto para avisar da audiência, quanto para perguntar da testemunha. E aí eu pergunto, olha, conseguiu a testemunha? Falou com ela? Sim, consegui a testemunha. Eles falam, já conversei com ela. Falei, então tá, então tu me passa o contato da testemunha e avisa ela que eu vou entrar em contato. Ah, tu liga antes da audiência pra Eu testemunha? ligo para conversar, Meu para Deus, mas entender. que Até coragem para testemunha, ousada.
Não tô instruindo testemunha, mas assim, pra testemunha conhecer a gente Sim. também, né? Porque chegar lá do nada, e aí eu sempre converso Tipo, com a antes de testemunha. fazer ação, antes de tudo. Não, depois Ah, quando tá, for tá. agendada a audiência, Ah, né. entendi, E entendi. aí eu entro em contato com a testemunha, converso, né, me apresento, e aí eu falo, eu pergunto pra testemunha, né: "O que que tu sabe disso aqui?" Porque eu preciso saber o que a pessoa sabe, às vezes ela vai dizer pra mim: "Não sei de nada". Aí não serve como testemunha também, né. E aí ela fala: "Olha, eu sei isso, isso, isso e aquilo". Perfeito, tu vai falar o que tu sabe. Em nenhum momento eu vou instruir a testemunha a falar alguma coisa, mentir, até porque é aquilo, mentira tem perna curta, chega um momento que o juiz vai saber se a pessoa tá mentindo ou se não tá. E aí vai pegar ela no pulo em algum momento. Caraca, que maturidade. E aí eu falo: "Não, eu só preciso saber o que Uhum. tu sabe, preciso entender aqui o que que tu sabe desse caso". Deixa eu te dar a receita aqui de como eu fazia. Meu Deus do céu. Dizer assim, ó. Ô, João, vai ser testemunha da Maria lá. Deu o seguinte, ó. Só relembrando os fatos, ó. Eu não gosto de fazer Meu isso, porque depois Deus eles do não céu, guria! Por isso que eu perdi muito processo. tem às vezes acontece de a gente ver alguns cortes de audiência na internet, né, do cliente dizendo da testemunha dizendo: "Mas o advogado não me falou isso". Eu já vi alguns. Eu morro de medo disso acontecer, até porque não Aham. pode, né, enfim. Não. Daí eu só pergunto realmente pra testemunha, eu gosto de entender o que ela sabe. Até porque senão eles ficam perdidos também, né, vão chegar lá, não Sim. sabe o que que é, onde é, Eu, quando eu que é. penso que o máximo, e daí assim, usando da mais boa fé, né? A gente ouvir a testemunha, ter conhecimento de que ela realmente sabe dos fatos em detalhes, e depois, antes da audiência, de repente fazer uma retrospectiva, mas com relação ao que a gente já sabe, para a pessoa ela se localizar no tempo da audiência, né? Então, o juiz vai perguntar a respeito ali de se tu é amigo ou não, e daí dizer o como tem que dizer, partindo do pressuposto que aquilo ali é verdade, tipo, localizar na cronologia da audiência o que a gente está ali, como que vai acontecer para a gente orientar o cliente, né? E não É. orientar ele a falar, né? Não, Determinadas não. Eu coisas, né? explico o que que é a audiência também, porque Uhum. muitas das vezes as pessoas nunca entraram com o processo, não sabem o Sim. que que é isso, né? Pra gente é muito comum, mas pra eles não, eles não sabem nem quem é o juiz, qual que é a forma do que acontece numa audiência, né? Eles não sabem muitas das vezes. E aí eu sempre falo, ó, o juiz vai perguntar pra ti primeiro, depois vai abrir momento pra eu perguntar, depois que eu perguntar, o advogado da outra parte também pergunta. Então, assim, explicar pra testemunha também saber o que que ela tá fazendo ali, como que vai acontecer. Pra ela não chegar de paraquedas, porque eu acho muito chato, assim, a pessoa chegar de paraquedas. Então, realmente, a conversa que eu tenho é pra explicar como que é a audiência, né, como que funciona e pra eu entender também o que a pessoa sabe. Uhum. Cara, muito bacana, tá? Esse formato de trabalhar baseado na mais boa fé e numa orientação ah, prévia para o cliente, nossa, deixa todo mundo tranquilo, deixa todo mundo assim, cara, que legal a gente saber como que vai acontecer todo o caminho, né, até o dia lá da gente sair da audiência. Uhum. Porque se a gente não ter esse cuidado de orientar a testemunha, de orientar o cliente, explicar o que pode acontecer, a pessoa fica perdida. Uhum. E às vezes não consegue nem entrar na audiência, né? Sim. Lembro que algum tempo atrás a gente conversou e daí tu explicava que tu manda um videozinho, né, pro cliente sobre como lá assinar a procuração online, como a pessoa utilizar ali o sistema, e isso é muito legal. Uhum. Esses detalhes que penso aproxima a gente do cliente e faz ele se sentir confortável para depois, além de realmente ter uma experiência legal, também nos indicar, né? Uhum. Esse é o bacana. E que tá dando muito certo, né? Tá Sim, dando muito sim. certo. A gente tem bastante clientes aí que indicam para outros, né, daí eles vêm e falam: "Ah, foi indicação do fulano", e a gente fica feliz, porque sabe que fez aquilo porque o cliente indicou realmente porque, gostou do trabalho, né, e não porque outra pessoa precisa, porque eu precisei e tive que ficar com essa pessoa. Não, é porque eles realmente gostam do trabalho, senão não indicavam, né. Baita. Agora, nesse momento aqui, vínculo de emprego, vem aquelas duas perguntas, doutora, bem clássica. Duas perguntas aí. E que elas são. Tu já deve ter recebido um monte de vezes, né? A primeira é, tá, e quanto que eu vou receber? O que que eu vou receber? E doutora, é certo? É certo mesmo que eu vou ganhar? É causa ganha? É isso aí, é causa ganha. A pergunta é causa ganha e quanto que eu vou ganhar? Assim, dá Então pra fazer mais ou menos uma estimativa? então, o é causa ganha, não gosto de dizer pra pessoa, até porque é aquilo que eu falei no início, né, é uma outra pessoa que vai julgar e que ela que
olhando os fatos ali, olhando o que a gente trouxe de prova, o que a outra parte trouxe de prova, que vai entender se tem ou se não tem, né? Então a gente depende de um julgamento de uma terceira pessoa que a gente não sabe de que forma que ela tá entendendo aquilo lá. Mas assim, sempre falo pro cliente, olha, pode ter grande chance, né? Quando eu analiso a situação, então, vejo que tem grande chance. Eu falo, olha, tem grande chance da gente conseguir, mas nunca dou causa ganha, né? A gente não trabalha com isso. Mas explico os riscos pro cliente, enfim. E a questão de valores, né? Geralmente, quando a pessoa é demitida, então, por mais que seja ali sem o vínculo de emprego, né? Sempre tem quem que motivou aquela dispensa. Se foi o cliente que parou de trabalhar, se foi o patrão que disse, não te quero mais aqui. Então, assim, o patrão falou, não te quero mais aqui, não precisa mais vir trabalhar, é uma dispensa sem justa causa, né? Então, ali a pessoa vai ter direito daí a aviso prévio, que é o valor de mais um salário, né? Vai ter direito a férias proporcional ao período trabalhado, vencidas se tiver, porque geralmente quando eles trabalham sem vínculo de emprego, eles nunca receberam, né, férias, nunca receberam 13º, trabalho só pelo dia trabalhado, geralmente acontece bastante. Aí eu trabalhava sem vínculo, mas eu recebia R$ 130 por dia. E aí eu perguntava, no final do ano tinha férias? Não, porque eu trabalhava pelo dia, não trabalhava com a carteira assinada. E Sim. aí, e não é porque não trabalha com a carteira assinada que a pessoa não tem direito àquilo, né? Tem direito porque vai ser reconhecido em algum momento esse vínculo de emprego aí, pode ser reconhecido. E desde que cumprir os requisitos, né? Mas enfim, digamos que cumpriu ali os requisitos, a pessoa vai ter direito. Então, fiquei 5 anos trabalhando sem registro. Vai receber o 13º de 5 anos, vai receber as férias de 5 anos, vai receber um terço constitucional das férias de 5 anos, né? E tem ali a questão das férias também, quando é muito tempo, que venceu já quando tá vencida, as férias a pessoa recebe em dobro, né? Então, assim, fui demitido, tinha férias vencidas que não recebi porque a empresa já passou ali do prazo, enfim, não pagou, recebe em dobro. O que é, tipo, receber em dobro? Não, eu não Vai consigo. receber o valor que ela tinha de férias. Então, digamos assim, a pessoa tinha R$ 2.000 de férias para receber. Não recebeu, venceu ali. Tem o período, né, aquisitivo que a gente fala. Então, a pessoa tem um ano que ela tá tá adquirindo o direito dela a ter as férias. Fechou um ano. Mais um ano, até quando vence as próximas férias dela, ela tem para usufruir daquelas férias. Fechou mais um ano, chegou a vencer as outras férias da pessoa. E ela não recebeu, então ao invés de ela receber 2.000 de férias, ela recebe 4. Mas daí não seria lógico, 2 anos, 4.000? Não, mas daí só daquela primeira. Mais o 2.000 da Ah! segunda. Sério? Sempre que vence aí, né? Caraca! Quando chegou a vencer a segunda, né? Quando venceu a Ganha outra. 3 daí? Aí é. Ô, Denise, eu não sabia disso, guria. Caraca, quando eu achei que era em dobro, tipo, vai em dobro. Ah, mas qual é a moral de falar em dobro? Se é 2 anos, não, mas é 3 anos daí. Não, seria 2 anos, mas a pessoa recebe 3 daí, né? Aham, isso. Agora eu entendi, meu Deus do céu. Por Deus do céu que eu não sabia, guria. Mas isso só quando acontece isso, né? Aham. Teve ali o aquisitivo, ficou um ano, porque daí ela tem mais um ano para usufruir. Uhum. Não usufruiu nesse um ano, venceu a outra, aí Tem que ter recebe. 2 anos pra receber 3 daí. Isso. 2 anos vencidos daí. Entendi. Mas interessante, né? Eu fiz muito pedido sem pedir isso. Quer dizer, eu fiz muita ação sem me atentar a isso. Apesar que antes era uma beleza trabalhar na justiça do trabalho. Tu só colocava tudo que podia lá e vamos ver o que vai dar. Meu Deus, que maravilha. E depois veio a reforma e daí deu um chacoalhão lá, eu quase, meu Deus, quase virei réu em alguns processos, tá? Senhor Jesus Cristo, ainda bem que tu veio e nos salvou, tá? Salvou o setor. Olha só, doutora, e uma outra situação aqui que é o. Me esqueci, guria. Tinha uma situação ali que eu queria perguntar, tava guardando. Vou perguntar. Não anotei, eu sempre anoto. Eu dei um, não me anotei, esqueci, porque a gente se empolga na Sim. resposta e fica olhando, cara, mas que dobro é esse? Triplo. Mas olha só, vamos, vencido aqui esse ponto, doutora Larissa, vamos para um outro, que é a segunda demanda de 2025, tá? E, por incrível, se desses 40 processos que a gente teve agora no mês de fevereiro, de cabeça, assim, tu lembra mais ou menos qual foi a maioria? É bem dividido entre vínculo e salubridade. Bem, bem dividido? O acidente de trabalho, ele é uma exceção, assim. Sim. E o acidente de trabalho, a gente tem uma demanda. É a única campanha que a gente tem a nível nacional, acidente de trabalho. Apesar que a gente parou de fazer no Meta, a campanha de acidente de trabalho. Eu vou subir pro Ele é Meta um pouco umas. mais exceção, assim. Então, digamos, em
40 contratos, provavelmente 15 é vínculo, 16, 15 mais ou menos é insalubridade. E aí tem uns perdidinho ali de gravidez, né? Estabilidade Ah, verdade, gestacional, verdade. Aham. acidente de trabalho, enfim, daí esses acabam se juntando ali e fica um pouquinho de Tipo, exceção. ali desses 40, uns 3, 4 gestão, estabilidade gestional, Estabilidade. uns 3, 4 acidente de trabalho. Uhum, Mas é massa o acidente de trabalho, né? uhum. Ah, até a gente não tá com campanha no Meta, hoje eu vou subir uma campanha no Meta de acidente de trabalho. Tá só lá no Google ela ah, em, no ar, né? Doutora, insalubridade então, a bola da vez e a demanda do ano de 2025, levando em consideração que a galera muito trabalhou, tendo direito e não reivindicaram. Então, o nosso bate-papo aqui não necessariamente é para a galera que tá agora em 2025, entrando para trabalhar, porque a galera que está entrando para trabalhar, as empresas já se atentaram e Uhum. estão já pagando, né? Tanto é verdade que a ação de ontem, depois no final do dia, a cliente ela disse assim: "Para mim, doutor, não sei se a Larissa viu lá, mas já está na minha folha a insalubridade, tá?" Então, tipo, o pessoal de agora que está entrando, nesse contexto que a gente vai abordar da insalubridade, o pessoal já está recebendo. Mas são 5 anos para trás, né? Uhum. E aí é onde está o nosso discurso. Para a gente ir até a galera que não faz 2 anos que saiu, ou a galera que está trabalhando aí há 3, 4 anos na empresa, 6, 7 anos na empresa e não recebia, né? De 2025 aí para trás, que pode reivindicar aí. É interessantíssima a ação, né? Uhum. E daí vem a primeira pergunta. Beleza. Insalubridade. Como que a pessoa vai saber se ela tem direito à insalubridade, doutora Alessa? Então, grande parte da insalubridade está descrita na NR15. Então, se a pessoa for lá pesquisar, vai ter lá. Então, por exemplo, eu trabalho no frio. Será que eu vou ter direito à insalubridade? Se ela for lá e abrir a NR15, vai ter especificadinho se ela vai ter direito à insalubridade ou não. Mas o que acontece agora, né, que teve aí entendimentos jurisprudenciais, que é o quê? Os outros juízes entenderam dessa forma e foi pacificado. Então, hoje não está na NR, e aí acaba sendo um grande. Porque dependendo do perito, ele fala: olha, não tá na NR. Mas, julga, né, falando de forma jurisprudencial, existe na jurisprudência esse requisito ali, esse requisito não, esse direito à insalubridade, que é o pessoal que limpa os banheiros, né, de alta circulação de pessoas. Então, por exemplo, eu limpo o banheiro aqui do escritório, vou ter direito à insalubridade? Não, porque a gente trabalha aí com cerca de 10, 15 pessoas, né? O que eles estão entendendo daí como alta circulação de pessoas? Mais de 100 pessoas. Então, por exemplo, um mercado da cidade, às vezes um supermercado, a pessoa limpa lá o banheiro do supermercado, passa pessoas que a gente não consegue contar quantas pessoas tem ali, né? Às vezes o mercado tem esse controle, mas, eu acho que passa mais do que 100 pessoas. Imagino que todos os mercados que a gente tem aqui na cidade, por exemplo, não é uma cidade grande, passam mais de 100 pessoas por dia. E aí eles dão direito à insalubridade. Não está na NR, mas já tem o entendimento do tribunal dizendo que tem direito a 40% de insalubridade. Então, hoje, dá mais ou menos uns 600 e pouquinhos reais ali no salário da pessoa. Caraca, no vídeo eu tava falando 500, vamos fazer um vídeo novo hoje de 600. É, porque o salário mínimo aumentou, né? Foi para Uhum. 1.518, 40%, acho que dá 606, 607 reais, acho que alguma coisa assim. Mais de 600 reais por mês. Mais. A pessoa já coloca os É, 700. Pô, quase 700. mas é bastante, Sim, bastante, pô. faz uma diferença boa. Todo mês, correção juro dos últimos 5 anos, desde lá de trás pra Uhum. cá. E o que pode acontecer Ah, também às vezes, o que o doutor falou, né? Às vezes ele vem na folha de pagamento. Mas o que está acontecendo bastante? Vem na folha de pagamento do pessoal que limpa, né, os banheiros, enfim, 20% de salubridade. Mas o tribunal vem entendendo 40%. E aí a gente pode estar pedindo hum, esse outro 20%. caraca, que bacana. Ah, e o escola pública não, privada sim.
Privada sim, aham. A Show. escola pública, na verdade, né, tudo que a gente for, relacionado aí a ente público, a gente não consegue pedir nada que for de atrasado. O que a gente consegue fazer é ingressar com ação judicial para pedir para estabelecer no salário da pessoa aquele valor, né, e o valor vai ser estabelecido a partir da data do laudo pericial. Então, entramos com o processo em 2024, mas o laudo pericial saiu só em janeiro de 2025, a pessoa só vai ter direito à insalubridade a partir de janeiro de 2025. Lembro que há um tempo atrás a gente conversou a respeito disso, né? E tanto tu como eu, não dá pra gente entender a decisão. E daí vem aquela maturidade, né? De, cara, eu não entendo, eu não aceito, mas eu respeito. Pode ficar com o teu eu não entendo, mas vai ser assim e pronto. Sim. A gente tem que respeitar a decisão, né? A gente não concorda. Tu não concorda também? Não. Eu não vejo nem Não sentido. vejo Não vejo também. nem, mas temos que respeitar e ficar quietinho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem situações que a gente tem que realmente respeitar. E quais são as porcentagens? Deixa eu te contar uma gafe que eu fiz alguns anos atrás. Eu pedi periculosidade nas porcentagens. Minha amiga do céu, o advogado não teve pena de mim na época, tá? Não faz isso. Nossa, me jogou lá em Dubai, né? Pá, 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 foi jogando até lá, né? Nossa, nunca mais esqueci na minha vida. Nunca mais esqueci, tá? Porque foi muito marcante falar sobre periculosidade, falar das porcentagens. Mas a pergunta aqui é: quais são as porcentagens aí devidas de insalubridade, doutora? A insalubridade tem 10, 20 e quarenta por Uhum. cento, né? E como que a gente vai saber isso? Tá lá na NR também. Então, é Ah, um rol taxativo. Tá lá, vai ter direito. Com uma exceção, que é realmente o pessoal que limpa os banheiros, que não vai estar lá na NR. uhum. Não mudaram ainda, não sei se algum dia vão mudar e alterar lá a NR, mas hoje não está lá. Mas pessoal que limpa o banheiro e alta circulação de pessoas é 40% de salubridade. Sim. Então, vai ter direito aí a 40%. E é muito legal porque, cara, tem total sentido, né? Assim, quando tu Sim, pensa, tu sim. vê sentido no ser devido, né, à insalubridade, porque realmente há uma exposição, né, a agentes Uhum. biológicos diversos e num conglomerado ali de 100 pessoas que passam por dia, cara, é impossível aquele que for lá limpar de fato não ter esse contato e às vezes aí ter esse efeito colateral, né, pelo agente biológico diverso, Uhum. né, do que aconteceu ali quando a outra pessoa foi lá e tinha essa que limpar. Eu acho importante até a gente Pois não? falar Uhum. e deixar registrado que, porque às vezes chega bastante, né, gente falando, porque eu limpava com tais e tais produtos. Geralmente tu limpa o banheiro com produtos que tu tem na tua casa, que vende no mercado, né, enfim. E não é o agente químico que vai te dar direito à insalubridade, Cara, e que sim o insight agente isso aí. biológico, né, que é ali. As pessoas que utilizaram aquele banheiro podem ter algum tipo de doença que vai te passar aquela doença, por mais que tu esteja de luva, por mais que tu esteja de máscara, né? O risco biológico, ele tá no banheiro inteiro. Então, assim, é pelo risco biológico, é por você poder pegar algum tipo de doença com aquilo, e não pelo produto químico, né? Sim. Cara, isso é muito. A tua indagação ela é perfeita, porque via de regra a pessoa ela já vem falando. Manda até foto. É esse produto que eu Aham, uso para limpar o banheiro. sim, E pede para sim. ajudar no processo. Aham. E doutora, e o tempo? Como é que tá a média aí? Ou varia muito de tribunal para tribunal? Ou assim, se dá para pegar mais. Vamos pensar aqui em Santa Catarina. Quanto mais ou menos aqui em Santa Catarina tempo tá demorando aí um processo? Então, varia nem de tribunal, assim, obviamente, né? Dependendo do tribunal, mas dependendo a comarca do local. Então, Ah, assim, em Brusque, as ações judiciais são muito rápidas. Então, por exemplo, né, aqui a comarca de Brusque é entre São João Batista, Major, Nova Trento, Brusque, Guabruba, Botuverá. A comarca de Brusque é muito rápida. Então, assim, a tu gente tá uma tem águia, né? Tá, 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 tá. Pô, tu falou todas as comarcas certinho, menina. Canelinha, Tijucas aí, né? Canelinha, Ah, Itapema. É Itapema que tem é vara agora? Itapema agora, Itapema. aham. Mas se não me falha a memória, Canelinha. Agora eu não lembro se Canelinha Não. tá em Brusque ou se tá em Itapema. Aham. Não me recordo. Eu sempre. Porque o que acontece? Na estadual, a Canelinha fica em um e no TRT fica em outra. Não é a Sim. mesma. Mas Canelinha no TJ é
Tijucas. É Tijucas? É Então, Tijucas, é. Canelinha é em Brusque, porque é o É, isso é o contrário. contrário. Eu É. sei porque o Max faz a família e os clientes de Ah, é. família Então, Canelinha é vão em pra lá. Brusque. Eu, às vezes, sempre... Mas Canelinha, então, é em Brusque. Uhum. E as ações de Brusque estão sendo bem rápidas, assim. Na primeira vara demora um pouquinho mais, mas a segunda vara ali, ela é muito rápida. Às vezes eu tenho... Agora ele tá mandando todos pro Sejusc inicialmente, então todos vão ter uma audiência de conciliação. Mas antes ele não mandava pro Sejusc, então era direto, notifica a empresa tem 15 dias para juntar a contestação. Junta a contestação, a gente tem geralmente ele dava 10 dias ali para juntar a réplica. Provas a produzir, na outra semana já tinha uma audiência de instrução. Eita, Era mas... bem rápido, dava ali uns 6 meses a gente tinha uma sentença no processo. E mais interessante, Sejusc ou às vezes a ausência do Sejusc acelera o processo? Eu gosto do Sejusc em alguns casos, porque quando ambos os lados estão dispostos a acordar, o Sejusc funciona. Uhum. Mas, às vezes, a empresa vem e não quer de jeito nenhum fazer acordo, porque acredita na tese de defesa e tudo bem. E aí eu acho que acaba atrasando o Doutor, processo. e não tem às vezes entre vocês, operador de direito, tipo, cara, pegar, atravessar uma peça e dizer assim, não quero. Então, depende também o tribunal, que às vezes eles aceitam, né, dizendo, não, Ah, em Brusque eles já deixaram claro, olha, se porventura o advogado não tem interesse em acordar, peticiona. cara, que legal. E aí a gente nem marca porque Sim. não tem Não, interesse. mas isso é muito. Ganha tempo. Ganha Ganha, o tempo, juízo ganha exatamente. tempo, os advogados ganham tempo, todo mundo ganha tempo. Uhum. Porque. E os juízes ficam Uhum, bravos, realmente, assim, sim. teve em Brusque já uma situação. Geralmente eles pedem pra empresa, né, protocolar se tem interesse em acordar ou não. Por quê? Se bem que já tive também processo do reclamante não querer, eles falaram pra mim, doutora, quando não tem interesse em acordar, quando não tem interesse em fazer acordo, não vem pro Sejusc, porque é um centro de conciliação. Então, assim, se não tem interesse, já peticiona o processo, dizendo, não, a gente não tem interesse em acordar, não vai ter acordo, e retorna. Deixa eu fazer aqui uma observação, ver se está acontecendo aí também na Justiça do Trabalho. É a audiência de conciliação no Sejusc, que tem lá um centro de conciliação no Direito Civil e Direito de Família. Lá. Tem conciliação. É presencial. O juiz não vai daí. É conciliação, o juiz não vai. Mas é presencial. Obrigatório. É instrução por via testemunha, onde o juiz participa. Daí é online. Tem isso aí também? É que o É. Sejusc é Pô, mas um... é magoa, né? É que o Sejusc, ele é 100% digital. Eles não têm, por exemplo, uma sala lá no Ah, tribunal, sim, eles não sim. têm um local físico. Até teve um processo esses dias em que a advogada pediu para o juiz fazer audiência presencial, que ela não Uhum. concordava com o juiz 100% digital. E aí o juiz falou, olha, infelizmente o Sejusc é 100% digital, a gente não tem uma sede, então Uhum. vai ser de forma virtual. Mas na Justiça do Trabalho, o juiz participa da audiência de conciliação. Ah, que legal. E assim, doutora, avesso, claro, a algumas coisas do digital, que a gente fica um pouco inseguro, mas isso é excepcionalíssimo. Sou totalmente aí de realmente a gente utilizar o digital, utilizar o Sejusc, porque o quanto se economiza Uhum. de tempo, de gasolina, de, nossa, energia, Uhum. é muita coisa. O próprio cliente facilita para ele. Claro que a gente sempre tem que ter o cuidado, né, para que não se aconteça ali uma treta onde alguma pessoa fica prejudicada em detrimento da outra, em decorrência de uso ali da má fé, Uhum. utilizando a ferramenta, né? Então, salvo raríssimas exceções, cara, é uma mão na roda, né? Eu acredito que acelera Nossa, até o processo, meu né? Deus do céu, totalmente a favor, tá? E defendo que, dados os devidos cuidados, a gente utilizar cada vez mais e Uhum. mais, né, o online, né? Acelera bastante, porque, por exemplo, segunda-feira a gente teve 5 audiências, né? O doutor 5? foi 5, o doutor Caraca! fez 2, eu fiz 3. E se fosse presencial, era uma só. No Ah, máximo 2. Mas como foram todas à tarde, ia ser uma, 2, né? Porque daí o doutor fazia uma, fazia outra. Porque se fosse presencial, porque eram vários trabalhos diferentes, né? Era uma em uhum. Brusque, era uma em Itapema, a outra era no Paraná. Então, assim, eu acho que o juízo digital acelera muito. Bacana, né? Muito legal. Faz a gente ganhar dinheiro em menos tempo e isso ajuda o cliente. O efeito ricochete aí bate de imediato em nós. E o que que a gente precisaria, né, enquanto
autor, né, reclamante para entrar com uma ação de documento, doutora Larissa? Então, a insalubridade, ela é bacana porque a gente não precisa de muita documentação. O que Uhum. que a gente precisa ali na ação de insalubridade? O documento pessoal da pessoa, né? O documento pessoal. O documento pessoal, carteira de trabalho dela. E eu gosto de pedir uma folha de pagamento. Por quê? Isso para resguardar mais o advogado mesmo. Porque às vezes acontece, já aconteceu. E aí por isso eu comecei a pedir a carteira, o olerite. Ganhava? Ganhava. E aí chegou a empresa, não, mas ganha, porque às vezes o cliente não sabe ler a folha de Sim. pagamento, né? E aí eu peço uma folha de pagamento, o olerite, né? Contra-cheque, tem vários nomes. Aham. E eu peço para dar uma olhada, para conferir realmente se a pessoa tem, se ganha ou se não ganha. Ou às vezes até o TRCT, né? O termo de rescisão ali, Uhum. porque no termo de rescisão também vai ter se a pessoa recebia ou se não recebia. E aí eu gosto de pedir assim para resguardar a gente mesmo. Mas. E demonstrar também pro juiz, ó, realmente ela não ganhava, Sim. né? E aí eu sempre junto no processo, ó, não ganhava, ou ganhava 20%, a gente quer 40%, enfim, pra demonstrar bem. É pouco documentação. E numa situação dessa em que a gente entra com a ação e a cliente já ganhava, fazer o quê? Extinto processo, né? Pede desistência. Sim, mas tipo, não tem litigância de má-fé, etc, e o juiz compreende, de Não, boa, não não. teve, no que Aham, eu tive, sim, não teve, né? Pode sim, ser, é aquilo, né? sim, Juízes diferentes, cabeças diferentes. sim. Tem um conciliador em Brusque, de Brusque, acho que o doutor fez audiência com ele ontem, Aham. o Wilson, que ele sempre fala, cabeça de juiz e barriga de égua é a mesma coisa, a gente nunca sabe o que sai de lá dentro. Eita, maravilha. Muita gente boa ele. Combinemos até É. um chimarrão, tá? Combinemos até um chimarrão. Ah, doutora, bate-papo aí, bacana, tá? Bacana. E é uma situação que, para nós, às vezes, e às vezes até para a pessoa que nos está nos ouvindo, que é advogado, parece dúvidas mais singelas. Mas é muito comum, tá, doutor? O cliente ele achar que tem direito à insalubridade porque usa o produto de limpeza. O cliente achar que, às vezes, o fato de ah, estar trabalhando lá e depois ter sido demitido e ter passado um tempo, ele não poder entrar com a ação porque já pediu as contas. Ou a pessoa que passou a receber agora não poder receber o que tinha lá para trás. Então, esse nosso bate-papo aqui, tenho certeza absoluta, tá? Ele vem aí e soma com a situação da população que precisa dessa Uhum, informação em detalhes, uhum. como a gente bateu o papo aqui, muito, muito massa e tenho certeza vai ajudar muita, mas muita gente. Eu estava fazendo uma observação aqui. Eu lembro que uma vez eu tinha uma xícara com o teu emblema. Sim, ela quebrou. Alguém. Então vamos providenciar uma outra. Alguém quebrou. Não, não sabe quem foi? Não sei. Vamos ver nas Pareceu câmeras. quebrado. Caraca. Cara, vamos providenciar uma outra aí. Ah, É. perfeito. Larissa, se me permite, na câmera dali, só reiterar aí a situação das tuas redes sociais. Pode colocar aí tua rede social pessoal mesmo. O pessoal dá um oi lá para te seguir, conhecer um pouquinho ali da doutora Larissa, pessoa ali que tá lá no dia a dia com a família, que o cliente às vezes ele gosta da doutora Larissa advogada, vê as fotos dela lá na situação do Instagram, segue lá os vídeos, cada dia tão mais bacana e admira ela enquanto profissional. Mas é legal quando alguns clientes eles viram amigo, Guri. Uhum. De tanto que a gente admira a pessoa assim, a pessoa ajuda a gente, se coloca à disposição, indica cliente, vê que, cara, sente uma conexão. Então, se não se importar, deixar aí o teu Instagram pessoal aí pra galera. Um abraço forte, tenho certeza o pessoal vai ficar lisonjeado com isso. Dessa vez eu não vou esquecer, no outro eu esqueci minhas redes sociais. Mas é adv.larissaisabel com Z. Pode seguir lá, pode mandar mensagem se precisar de alguma situação, eu tiro as dúvidas lá, não tem problema nenhum com isso. Galera, então vem cá comigo, um bate-papo aí bacana. Falamos bastante sobre vínculo de emprego, ou seja, lá trabalhava lá e não tinha carteira assinada e foi demitido, e como reivindicar os seus direitos. Quais os documentos, quais os requisitos, como descobrir se tu estava lá contratado como um MEI, como uma pessoa jurídica, e na verdade você deveria ser um CLT, ou seja, uma pessoa que tem direito a todas as verbas, décimo, fundo de garantia e até seguro-desemprego. E também abordamos um outro tema em alta, a ação do ano de 2025, não só aqui no escritório, não só aqui com a doutora Larissa,
Mas praticamente em todos os escritórios do Brasil, uma demanda que dá para ajudar. Se tu é advogado que tá me olhando, cara, se tu não ganha grana ainda com insalubridade, cara, assistir o podcast, tem certeza tu vai conseguir aí angariar alguns clientes. E se você que tá nos olhando, trabalha limpando o banheiro, cara, dá uma escutadinha aqui na situação do podcast. Vai vir os cortes depois. Se tá aqui no final, eu já vim aqui no final também. Mas, cara, tira um tempinho, dá uma olhada. Ou depois, ou se inscreve no canal para depois receber os cortes, que daí vem lá resumidinho o assunto para descobrir. Cara, tenho direito. Descobri agora com a doutora Larissa aqui. Só entrar com a Sama, ganhar uma grana. Juntos, né? Nossa. Pessoal, um forte abraço. O meu muito obrigado. Como sempre digo, vou repetir pro resto da minha vida. Vem com a gente juntos, para a gente compartilhar conhecimento dia a dia, para todos nós evoluirmos juntos. Até o podcast de número 55, onde vai estar um convidado animal aqui para falar sobre um assunto muito bacana, que é como escalar essa ação de insalubridade, como escalar essa ação de vínculo de emprego. É o Leonardo o próximo mesmo ou o Eric? Não errei. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo.